Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Não perca seu tempo em procurar por aí a drogaria que tem o que você desejar. Na Santa Rita tem muito mais, tem muito mais. Drogaria e Perfumaria Santa Rita tem tudo o que você procura com qualidade e aquele atendimento. Variedade total e o preço é sensacional. 2 endereços no centro. Venha para Santa Rita, onde o importante é você. Bate-papo com François Fusco. É isso aí, Cataguases. Desculpe, quinta-feira, 26 de janeiro de 2017. Ciganinho, você me deixou um pouco no vácuo aí, mas vamos lá. Eu fico preocupado, eu acabo de abrir o jornal. E a gente vai abrindo os jornais por esse Brasil. E entre as manchetes, pelo menos no jornal O Tempo, é o jornal que eu tenho mais acesso, porque é um jornal mineiro. Apesar de um jornal jovem, mas é um jornal que está sendo muito bom aqui para Minas Gerais, trazendo as notícias realmente mineiras, mas com enfoque na questão política de todo o Brasil. E eu tenho seguido esse jornal. Bem, na capa do jornal me vem uma matéria que cada vez mais vem constatando essa tristeza que eu acho que está pairando pelo Brasil, esse desmando que paira pelo Brasil. A gente tem falado sobre a falta de segurança, a gente tem falado sobre o fracasso da educação no país no todo, tá? Não só em Minas Gerais. Minas Gerais eu não quero nem cogitar mais falar. A questão da saúde tá aí, febre amarela, chikungunya, zika, e quejandos. E agora de tudo a gente tá lá, manchete, cabeceira de jornal na testeira lá, país piora em ranking e é citado como exportador de corrupção. Parece piada. O Brasil cada vez mais no ranking de transparência das nossas autoridades, cada vez mais em pior colocação nesse ranking do mundo, tá? Para você ter uma ideia, países que estão em ponta, o Brasil hoje está em 79º lugar, ali quase 79 lugar, tá? É um absurdo, um país que recentemente, através de um boquiroto, se dizia que era um emergente e era o grande país que iria solucionar os problemas e dar exemplos para o mundo. Tanto que disse que o SUS seria o exemplo para o Barack Obama na questão da saúde. E nós sabemos como é que é o SUS para o atendimento da patuleia, do povo, da população. Essa população que atende realmente, que paga os impostos e não tem nenhum 10% de direito que deveria ter. E ainda por cima, essa população, que me desculpe, é bovina, é de uma imbecilidade atroz, que parece que não sabe votar. Chega nas urnas, vai pelas promessas. E principalmente, quanto a gente sabe que através da corrupção, quanto mais a gente constata a corrupção, os desmandos, o fracasso das autoridades em mostrar sua seriedade, não é se fazer de sérias, não, em mostrar sua seriedade, que surge a possibilidade de vir desses salvadores da pátria, dos sassás mutemas, como a gente já viu várias vezes, esses populistas. E mais uma vez eu fico com uma pergunta: eles realmente vão consertar o Brasil, como alguns há pouco tempo prometeram? Ou simplesmente vão trocar a vestimenta de alguns e dar a vestimenta, a máscara de bons cordeiros, que na verdade são vigaristas eternos? Bem, por isso que eu falo, responsável é o povo que não sabe votar. Nós, população, somos responsáveis por esses todos que estão aí no comando. E temos que aprender uma coisa: a autoridade, quem exerce o mandato, na verdade é funcionário do povo, e não é o povo que é funcionário desse povo. Deu para entender, né? Bem, Ciganinho, cada vez eu fico falando aqui, fico mais chateado, mais triste, é como se dando um esculacho, mas esse esculacho é para mim mesmo. Quando eu me vejo no espelho, eu fico falando: como é que eu erro, como é que eu erro, como é que eu erro. Mas eu falo muita abobrinha. Hoje a gente vai falar de coisa séria, como sempre esses dias a gente tá falando de coisa séria. Essa semana aí eu trouxe ontem, o José Pio,
que faz parte da ONG Acessibilidade Já, ele falou de um assunto muito importante que a gente tem que bater sempre, dar os mesmos direitos, as mesmas condições de acesso à mobilidade a pessoas que têm uma certa dificuldade ou têm total dificuldade física para ter acesso a muitos serviços. Não existe meio cidadão, ou o cidadão é ou não é. E a gente tem que mostrar que todos nós somos. Aí lá eu, bravo novamente com a situação. Para falar sobre isso, pelo comportamento político, sobre a ideia política, eu trago hoje aqui em Cataguases o ex-vereador Fernando Pacheco. Eu trago o Fernando Pacheco porque hoje ele é uma expressão política nossa cidade em conteste, não tem como contestar. E ele tem uma nova visualização dos problemas da cidade e nada melhor para a gente discutir com todas as pessoas, todos os segmentos, o que é a nossa cidade. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, François. Bom dia para você, para todos os ouvintes. Ciganinho, queria te agradecer pelo convite, é uma honra. A honra é pelo Assisto o seu programa todos os dias. Você perde tempo com isso? Gosto muito, você pode me incluir na lista aí que eu sou 142º, então. Ouvinte do seu programa. Mas você sabe que só faço uma crítica a ele. Pode falar. Tem pouco tempo. Não, eu acho que é o tempo exato. Tá. Eu comecei a achar que era pouco tempo, até o Ciganinho falou assim, não, tem pouco tempo. Depois eu falei, não, é o tempo exato pra gente abarcar, senão... Ele é efetivo, né? Um tempo efetivo, né? Senão depois fica... Mas ontem a gente fica muito gratificado com as situações. Ontem eu saí daqui da rádio, estava com o Gama, né? Que é o responsável pelo Mídia Mineira. Nós saímos daqui, fomos tomar um café aqui na esquina do Pecado, ali, Pecado não, a esquina maldita, a Boca Maldita. A esquina do Pecado era o Bar Soraya, ali na Doutor Sobral. Isso é coisa que não é da sua época, não, da minha época. E aí, chegamos lá, me passou uma amiga, uma jovem senhora, que ela trabalhou numa casa vizinha, a casa dos meus pais. Ela me chamou Rita, Rita lá do Tomé. Ela me chamou, tava ela com a filha dela, me chamou, François, você que faz o programa do rádio? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou assim, eu reconheci pela sua voz. Mas outro dia eu te xinguei muito. Eu falei, você me xingou? Então você entrou na fila, porque xingar é a coisa mais normal. Você precisa ver como é que me xingam. Ela falou assim, ela riu, não, mas que você falou um negócio na rádio, eu não gostei. Depois eu parei pra pensar, não é que você estava certo? Eu falei, pelo menos, né? Eu achei isso fantástico, não porque ela concordou comigo, mas que ela teve paciência de pensar. E vira consciência, né? Exatamente. Aí a ideia desse programa, que eu acho que é legal, porque eu posso ter ideia completamente diferente da sua. Tá, mas o importante é que esse papo nosso leve ao ouvinte a capacidade que ele reflita sobre aquele assunto. Ele pensar, raciocinar em cima da essência do problema e não, porque é muito fácil você resolver problema, mas nós temos que entender o problema. Exatamente. Senão o problema volta de novo, né? Exatamente. Se você não conseguir racionalizar o que levou você a ter aquela situação, você não consegue na resolver. Origem, né? E exatamente. Na causa e não no efeito, no sintoma, na dor, né? Mas você estava falando no começo aí, eu quero abrir um parênteses, sobre o problema político e fez um contraponto à saúde. E o contrassenso é perfeito entre as duas partes, né? Nós temos um histórico de corrupção inigualável. Assim, talvez no passado outros países que hoje são desenvolvidos também tiveram. Eu já li sobre isso. Mas eu vou te contar um dado. Aí eu tenho um caso fantástico. O Luiz Buñuel, o autor surrealista, cineasta, quando ele fugiu de Franco, da Espanha de Franco, foi para o México. E no livro dele, O Último Suspiro, ele fala sobre a corrupção no México, mas ele fala assim, mas eu já ouvi falar que existe um país, ele deve estar fazendo uma gozação até mesmo com aquele autor russo, que falava que existia um homem feliz, que ele acreditava no mundo, que morava no Brasil, mas ele falava assim, eu ouvi falar que existe um país mais corrupto, é o Brasil, isso em 1940. Nossa, então o negócio... Então essa sensação da corrupção está muito forte. Está em escala ascendente. E aí que eu digo, a gravidade, né, do nosso problema. Nosso problema não é econômico, não. Ele é político. Porque a corrupção... ético, né? Ela partiu da política e chegou na iniciativa privada. Você está vendo a Odebrecht, Camargo Correia... Nós estamos exportando. Você está vendo uma série de empresas de renome envolvida que, se elas fossem éticas, elas não entrariam nisso, né? E entraram, porque se não entrassem... Então, a empresa não teve assim a coragem de enfrentar o problema e anular, de certa forma, essa continuação. E aí o negócio expandiu de uma forma internacional até. Então, o problema do Brasil não é econômico, ele é político por causa da corrupção dentro da política, que é corruptora e corrupta, né? Ao mesmo tempo. Já se tornando endêmica. Quando né? ela não é cobrada, ela dá para os outros o que ela
quer para ter em troca depois em eleições. Então, isso tudo é um peso muito grande. E sabe quem paga a conta, François? É a pessoa que depois fica sendo cobrado de fazer coisas que era do governo, porque o dinheiro vai para outros lados. O Mário Covas, numa eleição, quando ele foi candidato a presidente, na reabertura política depois da ditadura militar, Mário Covas fez um levantamento na época que a cada R$100, na época não era real, tá? Era um outro padrão de moeda, que eu não me lembro se era cruzado, cruzeiro, mas em cada 100 padrões, 100 moedas, 30 efetivamente eram utilizados para o serviço público, 70 se perdia na corrupção. Não, isso é velado. Me lembrei, o autor que falava era Mayakovsky, poeta Mayakovsky. E isso tudo é velado, todo mundo sabe, ninguém faz nada, todo mundo fala, toda campanha tem caixa 2. Nós temos uma campanha agora, eu provo que não teve caixa 2. A sua teve caixa 2? Nunca, porque não tinha nem recurso, foi uma campanha franciscana. Pelo contrário, a gente trabalhou com as pernas, com a voz e com os braços, porque não tinha outra opção pra gente, porque a lei permite que você faça isso, mas todos querem trabalhar com o sistema econômico, financeiro na linha de frente. Para quê? Para impressionar pessoas, candidatos e fazerem grupos em cima do poder econômico, dando um toma lá da cá, eu te dou o material da sua campanha, você vem pro meu lado. E aí você tem um número contingente, você abraça uma cidade inteira, muito mais do que quem não tem. Mas você acha que Mas o recado foi dado e nós conseguimos resultado. Não, sim, mas você não acha que esse toma lá da cá já se tornou tão normal que as pessoas nem se indignam, ficam indignadas mais? Talvez, François, mesmo eu tendo tido até uma votação expressiva, pode ser até que eu nem logre êxito nas próximas campanhas, mas por causa de não mudar essa conduta. Ou seja, você já está falando que foi plenamente picado pela mosca da política, né? Agora não tem jeito, você tem outras campanhas. Só por um motivo, porque na política a única coisa que pode ser eficiente é fazer diferente do que aqueles que estão no poder estão fazendo. Então por isso que eu tenho esse mote de estar na política, porque o que eu quero fazer é exatamente o que não está sendo feito, é levar princípios morais, é ser honesto e provar, e não assim ser complacente com as coisas e dizer, não, o país tem crise, o problema é inalcançável. Ora, todos nós sabíamos que as demandas são muitas, nós não sabíamos que iríamos encontrar dinheiro suficiente, porque os recursos são finitos e as demandas são infinitas, mas se nós sabíamos disso, nós temos que estar preparados para enfrentar essa situação e não vir com populismo, com situações demagógicas. Eu fico muito preocupado com a questão do populismo quando nasce, tá? Isso é subestimar a inteligência das pessoas, François, é chamar o povo, o eleitor, vamos enganar aquele boboca lá, que a gente fala meia dúzia de palavras, mostra um discurso ou outro, e eles vão aceitar porque vão acreditar lá na campanha, quando eu chegar, que eu vou fazer diferente. Então, isso é querer subestimar a capacidade do povo, que não é bobo. Que, historicamente, eu concordo com você, porque historicamente, toda vez que se apresenta um quadro que há gravemente a corrupção, essa visualização de um quadro de decrepitude das estruturas governamentais, sempre aparece o salvador da pátria. E salvador da pátria em todos os países. Aqui numa noção geral do século passado, eu vou citar, por exemplo, Adolf Hitler, que foi um salvador da pátria. Aqui no Brasil, recentemente, eu vou falar Fernando Collor. Sim. E olha no que deu as duas coisas. E eu não vou nem trazer para aqui, para Cataguases, mas a gente poderia até citar algum ou outro ali. Falando em Cataguases, tem essa noção aí dos 100 dias de governo, que isso na verdade é uma coisa que nós importamos dos norte-americanos, essa chamada lua de mel, essa noção de 100, vamos esperar os 100 dias do governo e tal. Outro dia, fazendo um comentário aqui, eu fiz um comentário com o Marcos Gama, que é o responsável pelo Mídia Mineira. Eu falei, Marcos, mas eu acho que a população está tão ávida por ver melhorias que ela não está aguentando esperar esses 100 dias. Ainda mais que tem a característica que nós sabemos que o atual prefeito hoje, o professor William, ele já foi prefeito, então ele já sabia mais ou menos da máquina. E eu faço agora a análise, não você como uma liderança política indiscutível de Cataguases, mas como eleitor, o que você está achando desses 100 dias? Quer dizer, você daria folga nesses 100 dias ou agora você já faria elogios ou críticas nesses 30 dias? Eu jamais procuraria falar se não fosse perguntado,
porque eu acho que o momento não me propõe a isso, mas já que tem esse questionamento, eu também não posso me furtar de dar minha opinião, até porque ela tem que ser posta de forma construtiva. Eu acho que a situação encontrada era lastimável, era complicada, isso tem que ser transparecido para a sociedade em números, fatos e situações, e acho também, François, que nós não podemos minimizar ou relativizar os problemas com efeito de marketing ou com efeito populismo. Então, eu acho que caminha num sentido interessante, haja vista a composição de nomes muito bons, por sinal. Você gostou do secretariado? Gostei muito, né? São nomes técnicos que também não é certeza de acerto, não, só será com o tempo, se provar ao que veio. E isso é só um pressuposto, como você está perguntando, 100 dias, né? Que ainda não aconteceu. Também a gente já está falando. Eu faço essa indagação exatamente porque o William já teve uma experiência como prefeito. Sim. Ele retornando, então ele já tinha mais ou menos o conhecimento da máquina administrativa, mesmo que não tivesse noção total da atual condição, não somente da máquina, a questão financeira e tudo isso. Como ele tinha esse conhecimento, sim, eu acredito que esses 100 dias, essa chamada lua de mel, não seria tão necessária. Eu falei que o povo já de imediato cobraria, sabendo que ele tinha essa experiência pregressa. Então, eu não conto nem esses 100 dias. Não, e todos nós que fomos candidatos ou seremos candidatos, temos que estar preparados para dar as respostas de um dia do que vai acontecer nos 100 dias. Sabe porque isso se chama planejamento. Então, você não precisa de esperar os 100 dias para poder ver como vai ficar. Quando você faz uma casa, primeiro você faz o projeto dela, você sabe como é que ela vai ficar, ela não está pronta. Então, o planejamento tem que ser exposto para a comunidade. Por sinal, em planejamento, você fez uma proposta na Câmara Municipal sobre plano de metas, né? Sim, foi uma ideia que veio da cidade de Foz do Iguaçu, o Matheus me apresentou, e naquela reformulação da lei orgânica, nós incluímos na lei orgânica que todo prefeito eleito, ele tem que prestar conta do plano de metas dele, alinhado e coerente com o plano de governo apresentado no cartório eleitoral. Inclusive, eu não tive acesso ao plano de governo, porque não foi exposto, mas ele está no cartório eleitoral do atual prefeito. Então, já virou lei e os vereadores e a sociedade pode cobrar essa prestação de conta. Claro, ele não tem que cumprir tudo, até porque o orçamento que ele faz, ele não cumpre todo, então, mas tem que ter um mínimo de coerência, senão houve um certo atentado aí de enganar o povo. Então, se ele provar que consubstancialmente o que ele está fazendo era o que estava protocolado no cartório eleitoral, ótimo, a Câmara vai anuir, vai haver um consenso de aceitação e a sociedade também vai ver, bom, aquele que prometeu no cartório está cumprindo, porque eu não vi plano de governo exposto, você está entendendo? E por não ver esse plano de governo exposto, eu vejo muitas ideias serem praticadas, mas eu não sei se aquilo estava no plano de governo, então não sei se houve uma mudança de postura ou se está sendo mantido o que está no plano de governo que foi entregue ao cartório. Você acha que a população, ela realmente exige isso? Não, eu falo assim, ela exige, não exigir, que eu quero ver, assim, mas ela acompanha a questão da legislação. Pode ser que ela não exija, pode ser que ela não acompanha, porque ela quer o mínimo que não está sendo feito. Ela quer remédios na farmácia, ela quer exames, consultas, ela quer limpeza na cidade. Mas aí não seria pouco tempo ainda para que isso... Não, sim, por isso que eu falo, François, o governo não tem que começar no dia 1º de janeiro, não, ele tem que começar no dia 3 de outubro. O planejamento já tinha que estar pronto. A Energisa, junto com algumas empresas aí, a Química, o Moraes, a Hidroazul, não fizeram um planejamento para Cataguases? Em que está sendo pautado aquilo que foi projetado por eles, que foi um custo muito alto? Será que vai ter um plano de ação em cima daquilo? Isso não foi exposto nem no período de transição, nem pois agora. E isso não precisa de 100 dias para expor, é planejamento, eu posso fazer para os 4 anos e em um mês de trabalho tendo feito a transição. Então, tudo é uma questão do setor de planejamento expor isso e dar transparência aos fatos, porque a ação isolada que não tem planificação, ou pode ser uma demagogia, ou pode ser uma confusão, a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo.
porque não tem plano. Eu não sei o que ela prometeu e eu vou fazer assim porque vai dar ibope, ou porque o prefeito de São Paulo fez, ou porque fulano fez assim e conseguiu a aceitação da massa. Então, tudo isso o tempo irá provar, professor. Eu não posso falar que está certo ou que está errado, mas os indícios têm que ser discutidos para haver uma cobrança construtiva. Nós estamos de olho. E esse plano de metas ser cobrado pela Câmara foi isso, para não ficar essa questão de enganar o povo numa eleição, enganar a instituição também, a Justiça Eleitoral e também o Poder Legislativo. Então, se não cumprir, por que o cartório eleitoral pediu? Por que a Justiça Eleitoral pediu, o Judiciário pediu para protocolar no cartório? É porque o Ministério Público vai fazer um comparativo dessas coisas, se ele está cumprindo ou não. Não foi em vão, não. Agora, isso vai dar problema lá na frente, se der problema. Mas nós, cidadãos... Mas o povo cataguaso fica meio triste, porque na eleição anterior, onde o William disputou e perdeu a eleição, teve um tal de promessas. Exatamente. Prometeram essa terceira ponte sobre o Rio Pomba, e nós já tínhamos a terceira ponte sobre o Rio Pomba, né? Exatamente, para não ter essa sensação assim de prejuízo, né? O povo talvez ele não queira e não possa fazer esse acompanhamento, mas o Poder Legislativo pode, os partidos políticos podem, né? Fernando, como é que o povo pode ser mais crítico e menos manipulado? Quando ele começar a exigir uma participação também. Vamos supor, está muito discutido hoje esse mutirão aí que eu chamaria de mobilização, né? Então tá, o povo está ajudando. Será que a prefeitura vai ajudar as associações de moradores também, quando ela precisar? Será que vai haver uma ajuda nas demandas de emergência, quando a sociedade for pedir ajuda dos funcionários da prefeitura, da estrutura da prefeitura? Então, tudo isso quando você pede, você tem que estar disposto também a oferecer ajuda. A prefeitura tem um corpo de 2.500 funcionários, François. Então, ela tem funcionários ali que podem mobilizar junto com a sociedade, fazer uma parceria, em vez de fazer esse chamado do povo, fazer um chamado funcional para atender o povo. E eu gostei da iniciativa da Maria Ângela, do Ercil, do Rafael, do Sargento Jorge Roberto, de umas pessoas de irem nos bairros levantar. Então, olha que legal que seria as demandas levantadas pelos bairros sendo atendida pelo mutirão que o executivo está fazendo. Por que não usar esse plano? Ou seja, se não vai usar, me mostre então o plano da mobilização que eles estão fazendo como cidadão, ou mostre para o cidadão. Para a programação. Hoje nós estamos aqui. Para o cidadão se programar também. Nós vamos estar ali. Mês que vem, nós vamos estar em tal situação. Até, eu acho interessante que até mesmo que, já que havendo um plano dessa mobilização, para que a população também esteja presente e ajude. Exatamente, até para ela ultrapassa a ideia do exemplo. Porque senão, vamos supor, você faz numa região, mas não faz em outra. Senão fica só factual. Não tem uma escola no bairro e não vai fazer lá. Então só vai fazer limpeza em escola e posto de saúde? Eu não sei. Eu acho que tinha que ir para prioridades. Cadê o mapa de prioridades? Ele tinha que ser exposto agora, para todos entenderem que a prioridade é clássica, precisa mesmo de fazer primeiro tal lugar. Isso não está exposto, pelo menos eu não tive acesso. Então eu acho que junto a um chamado da sociedade, tem que ter um plano de trabalho, um plano de ação, para isso ser inicialmente um compromisso firmado. Porque depois a sociedade vai procurar o Poder Executivo na demanda que lhe incomoda mais, e o Executivo tem esse compromisso de retribuir. Nós fizemos há pouco tempo, tivemos aqui em Cataguases uma mobilização sobre segurança pública. O que o Poder Executivo fez? Nada. E poderia emprestar viatura para a polícia, aumentar o número de combustível, na logística, conseguir verbas para vídeo monitoramento, e não foi feito nada. Então, essa ideia de mutirão que eu chamo de mobilização, ela tem que ter um senso de, assim, bilateral ou multilateral, e não só o ponto do executivo, senão ele vê o lado dele, aí chama o povo, mas o povo depois não tem o direito de ver o lado dele. Tem que ser uma das duas partes. Outro exemplo, né? Já que está indo para o lado do populismo, do chamamento popular, vamos para o orçamento participativo também.
Vamos ver como é que nós vamos gastar o dinheiro que entra, já que está chamando para dificuldade, vamos chamar também para o momento onde tem um recurso para ver o que a sociedade quer. Eu acho que foi isso que o Ercil, a Maria Ângela, o Rafael, o sargento Jorge Roberto e mais alguns vereadores fizeram. Então, quando você vai na associação de moradores, ele te passa a demanda, o executivo abraça a causa com esse efeito mutirão, efeito mobilização que foi implantado. Agora, quando ele é unilateral, só vem a nós, aí fica difícil, porque não vai atender todo mundo, não tem um mapa de prioridade para elencar prioridades, e aí fica parecendo que é uma coisa para visibilidade. Eu te falo, na política, nós temos que fazer gestão de atitude, não de visibilidade, porque a atitude dá visibilidade, mas a visibilidade não gera atitude. Eu fico vendo, eu acho interessantíssimo a questão da noção e você realmente querer compartilhar esse trabalho com a população, mas eu fico preocupado, será que a população também atende as pessoas, ela entende e atende esse chamamento? E outra coisa, aí que tá, isso tem que surgir como confiança adquirida, isso não tem que ser, você vai acreditar, você vai fazer, isso não existe, porque ninguém consegue pôr na cabeça da pessoa, pode assim, criar uma sensibilização. Você acha que essa sensibilização você podia criar, por exemplo, usando as ferramentas o Facebook é uma ferramenta que é utilizada, você acredita? Sim, se tiver exposto nele um plano de trabalho, um mapa de prioridades e um chamamento, aí eu acredito que é um negócio feito para ser constante, não temporário. Não ficar como painel somente. Porque você vê o prefeito de São Paulo pegar num cabo de vassoura, o cara nem sabe segurar um cabo de vassoura. Aí logo depois você vê outras ações, você fica achando que é o mesmo caminho. Então isso tinha que ser feito diferente para expor para a sociedade que antes de fazer o trabalho efetivo isolado de um momento à parte, eu tenho uma estrutura de vários momentos como esse, várias vezes na semana, no mês, no ano e no mandato. E isso eu até hoje não vi, mas tomara que venha, porque é isso que a gente precisa, de pôr a sociedade para participar, mas também participar junto com a sociedade quando ela precisar. E tem uma questão que eu não falei, que me preocupa muito, isso de forma construtiva eu falo, se quiserem achar que não é, que achem, mas eu não vou me calar porque eu acho que eu estou ajudando. Eu não vi, mas também está cedo, nenhum planejamento e nenhuma ação de economicidade. Eu não vi redução nos cargos de secretários, eu não vi redução nos cargos comissionados até agora, mas pode ser que venha. Isso, eu te falo assim, no momento inicial, seria um ponto de partida interessante até para demonstrar para a sociedade que estaríamos cortando na própria carne, não chamando todos, economizando com os gastos que podem ser economizados e com isso criar até um sistema de compromisso. Eu falo assim, você vai ser meu secretário, mas nos 5 primeiros meses eu não posso, porque eu tenho carnaval, eu quero fazer um carnaval sequencial ao que vinha acontecendo ou até melhor. Então, você me ajuda como voluntário, aí depois em junho você vem, criar esse compromisso, porque isso é um desprendimento que a pessoa assim, não, eu não estou pensando só no contra-cheque, eu estou pensando no trabalho que eu vou desenvolver lá na frente. Então, se houvesse essa economia, talvez o dinheiro não faltaria para esse evento, que é um evento cultural que a cidade o faz, gostemos ou não, há mais de 40, 50 anos, desde a década de 70, o carnaval de escola de samba é uma realidade nossa. Podem alguns não gostar, mas aquilo, François, mobiliza a comunidade o ano inteiro. A comunidade da Taquara, do Dico Leite, da Vila Reis, da Vila Minalda, elas trabalharam o ano inteiro, do Leonardo, da Portela, eles trabalharam o ano inteiro já. Eles não vão começar agora que o dinheiro vem, não, até porque o dinheiro que vem é mínimo, perto do que eles já gastaram. E aí tudo que eles gastaram vai ficar em vão, não vão pôr para poder realizar o que projetaram. Eles tiveram o planejamento deles, mas a prefeitura não cumpriu com o planejamento da sociedade. Então, como é que agora eu vou cobrar e pedir à sociedade que ela participe comigo, se quando ela vem para participar eu não participo com ela? Do jeito que a gente está apresentando, as coisas são apresentadas, parece que há um divórcio entre a realidade de um segmento, de um grupo, ou seja, especificamente aí você está falando do carnaval, e o outro segmento que é do oficial. Mas não é isso que eu quero fazer indagação, não, porque nosso tempo já está acabando, mas eu tenho uma grande curiosidade. A gente fala que tem muita água para correr, a gente tem 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos pela frente.
mas nós temos uma eleição, a gente está na beirada de uma eleição aí. E seu nome está sendo realmente, você pode falar que não, que você não está sabendo, não, mas eu ouço muitas pessoas discutindo. Vai o nome de fulano, Beltrano, Ciclano e Fernando Pacheco. Você é ou não é candidato? Sou sim. Sua postura tô hoje? Estou falando em primeira mão porque fiquei muito, assim, esquecido da mídia, dos jornais, sites Aqui e revistas. Não, nós te convidamos no final do ano passado e você está agora no início desse ano. Eu tive reunião com o Tarcísio Filho porque a preferência seria ele, porque nós falamos isso em comício. E por sinal você falou aqui na rádio que você ficaria até muito feliz que ele fosse o candidato. Até acho que ele é mais preparado do que eu para a envergadura desse cargo. Ele já foi prefeito, ele é procurador da República Federal, ele é uma pessoa assim mais experiente do que eu, muito mais até culto do que eu. Então, seria ele. Mas ele, visualizando a expressiva votação que eu tive, já é um termômetro de pesquisa para uma candidatura a deputado estadual. E ele, junto comigo, com o presidente do PMDB, com o Marco Antônio do VT, nós chegamos a um consenso nosso. Primeiro, nós vamos lançar a candidatura minha a estadual e a dele a federal. Por quê? Sabendo que é muito difícil fazer um federal, exatamente para enfrentar essa dificuldade e nós não ficarmos subservientes a um dinheiro de deputado para fazer campanha. Mais uma vez, François, nós vamos fazer uma campanha franciscana sem dinheiro, mas eu acho que campanha política não é o dinheiro principal, o principal é o voto. E se eu conseguir alcançar as casas, os lares, as pessoas, o voto vem, porque nós vamos falar olhando no olho da pessoa e não prometendo coisas que eu não vou cumprir. Falando o que tem que ser feito, usando a criatividade e usando o senso de responsabilidade. Então, essa campanha, essa pré-condição de pré-campanha, ela é Tarcísio Federal, Tarcísio Henriques Filho, Fernando Pacheco estadual, sem ser uma coisa que eu coloquei. Eu fui convidado, até não tenho recurso financeiro mínimo para entrar numa campanha dessa, mas esse desafio é que me agrada, é sem dinheiro mesmo, fazendo a gente ter criatividade e fazendo assim um trabalho árduo, de sol a sol, casa a casa, olho no olho, conversando com a pessoa. Então, falo em primeira mão mesmo, não falamos para ninguém, até íamos procurar algumas rádios, se fosse para pagar, a gente pagaria para poder anunciar isso. Aqui não. Em fevereiro, pagar nada, mas como eu fiquei lisonjeado com o convite, eu estou te falando de primeira mão, Tarcísio Filho Federal, Fernando Pacheco estadual. Vocês são pré-candidatos a candidatos. Pré-candidatos, assim, supostamente achando que é um consenso. E eu quero crer que seja, por quê? O discurso do prefeito na posse dele falou que Cataguases tem que se unir, tem que se juntar. Talvez esse seja um momento. Por que o Fernando? Não é porque o Fernando é melhor do que ninguém, não. É porque o Fernando já foi testado. Ele teve 16.105 votos. Então eu creio que não tem rejeição do pessoal que votou no William votar em mim. Não tem rejeição. E talvez seja um momento de junção de forças. Por que não? Eu sei que é difícil. Porque são ideologias diferentes, são situações diferentes. Mas tem que estar acima disso a cidade de Cataguases. Nós não podemos ficar sem deputados, François. Um deputado estadual é 7 milhões por ano, federal é 12. Nós temos que tentar e uma hora nós vamos conseguir. Então, meu nome está lançado por um chamado, estou à disposição para o que der e vier. Fico feliz com a notícia. Eu só posso desejar, já de antemão, antes da eleição mesmo, mas que todos os passos, todos os projetos caminhem realmente para que Cataguases tenha um deputado, ou se não, até 2 deputados. Exatamente, por que não? Quem sabe? Nós temos que mirar a lua, se errar certas estrelas. É certo. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu agradeço, François, o Marcos Gama, Mídia Mineira. O chefe tá aí, ó. O Ciganinho, nosso amigo aí, que é show de bola. Pedra, mil. Dizer que é muito importante, às vezes a gente usar um microfone, não para fazer publicidade ou para fazer campanha, é exatamente para dar as nossas ideias, porque eu acho que se a ideia não vai satisfazer e vai pensar que é uma crítica, tenha como uma crítica construtiva, porque as instituições estão acima dos políticos. Exatamente, a sociedade, o povo está acima de qualquer outro nome. Com certeza. Ciganinho, agora é com você, meu querido. Acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você.